É o Gazeta Entrevista, já estamos de volta. A gente começa o programa hoje falando de segurança pública. Daqui a pouco o meu primeiro convidado é o secretário estadual de Segurança Pública, Dr. Emilson Farias, vem nos falar dessa viagem a Brasília, da reunião com o ministro da Justiça, da proposta que apresentou junto com outros estados de alterar algumas coisas no Plano Nacional de Segurança. A gente vai debater esse tema aqui já já. Deixa eu falar do Colégio Vitória. O Colégio Vitória é parceiro da Rede Pitágoras e tem tudo para que seus alunos aproveitem os melhores anos aprendendo, vivendo e crescendo num ambiente que o incentiva a vencer desafios. Material didático com metodologia inovadora, estrutura nova com vários laboratórios de química, física, informática, biologia, qualidade de ensino diferenciado e as matrículas estão abertas no Colégio Vitória. Você que é pai, é mãe, quer uma boa escola para o seu filho, ligue 3224-8091 e obtenha mais informações. Muito bem, secretário Emilson Farias, por favor. Boa noite, secretário. Boa noite, Roger. Então, secretário, o senhor esteve em Brasília esses dias, reunido com o ministro da Justiça, com técnicos do governo federal, para tratar dessa questão da segurança pública, da ajuda do governo aos estados. O que é que ficou definido nessa reunião, secretário? Boa noite, Rogério. Boa noite a todos. Foram 2 dias em Brasília. O primeiro dia foi de reunião com os secretários de segurança pública dos 27 estados, junto com o ministro, para que a gente validasse um plano de segurança. Nesse primeiro dia acabou não acontecendo como deveria acontecer a validação por conta de inúmeras lacunas que precisavam ser preenchidas. A exemplo do recurso que serviria ou que serve, ou que vai servir para financiar o próprio plano. Então o plano tem que trazer claro qual que vai ser o recurso, qual que vai ser o desembolso da União para poder auxiliar os estados nesse plano. Claro que um plano é melhor do que nada, né? Alguma coisa é melhor do que não ter nada. Então no dia seguinte houve um encontro dos governadores da região norte e do Mato Grosso do Sul com o presidente da República, acompanhado do secretário de Segurança, onde os governadores apresentaram ao presidente da República, no dia de ontem, uma proposta para agregar no Plano Nacional de Segurança Pública, verificando as particularidades dos estados, verificando essa situação de fronteira, que é uma situação que a gente tem falado em verso e prosa, a necessidade do apoio da União no que diz respeito às nossas fronteiras, que a gente sabe claramente que é onde ocorre a oxigenação do crime. Então, preocupar-se com as fronteiras é preocupar com a segurança pública de todo o resto do Brasil. E o governo sinalizou que vai acatar isso? Foi entregue uma proposta com inúmeros itens. Um dos itens que os governadores apontaram lá e apresentaram ao presidente foi a imediata, após o aceite dele, a aceitação, a autorização para que as Forças Armadas atuem dentro daquilo que é papel constitucional das Forças Armadas nas fronteiras, seja a aeronáutica, seja a marinha, através dos nossos rios, ou o próprio Exército, tomando conta das fronteiras. Aqui no estado do Acre, em alguma medida, o Exército já faz isso, mas o contingente não é suficiente para cobrir os milhares de quilômetros de fronteira. Nesse caso, seria um reforço de homens, de estrutura? Seria um reforço de homens de estrutura, mas com operações cotidianas. Operações constantes para que o Exército tomasse conta, por exemplo, das pontes que tem ali em Brasileia, na fronteira, são mais de 1.300 quilômetros de fronteira seca ou fronteira cheia. Também com a ajuda da própria Marinha, já que a Marinha não tem aqui no estado do Acre ainda que ficasse fiscalizando os rios na área de Cruzeiro do Sul. Porque pelo que a gente tem de informação, a pulverização da fronteira que é o problema, que onde não se tem área urbana, onde não se tem ninguém, quer dizer, por dentro da floresta, por onde eles passam com a droga. É um enorme desafio. E o problema que está posto hoje para o Brasil é um problema de organização criminosa. Está tudo claro isso. Então se fala a todo momento nisso. Como é que se ataca a causa disso? Então não adianta, por exemplo, que, pelo menos nós não entendemos dessa forma, o Estado do Acre não entende dessa forma, que é necessário que o Exército venha a fazer fiscalização nos presídios, revista nos presídios. O Exército já é um parceiro nosso aqui da primeira hora, mas precisa ser fortalecido para fazer esse enfrentamento. Nós não entendemos se é necessário o Exército fazer essa fiscalização dentro dos presídios, porque nossos policiais já estão fazendo a cada 2 dias. Isso a gente já vem fazendo de algum tempo. Agora, é muito importante que tenha um investimento
e o fortalecimento das Forças Armadas, isso exige investimento também, para que eles se apropriem dessas fronteiras, para que a gente possa deixar de oxigenar o crime organizado. Porque essas facções, elas se alimentam de droga, arma e munição. Na medida em que a gente fortalece esse combate, a gente certamente está deixando de oxigenar. E no caso da Força Nacional, por que o Estado abriu mão dessa ajuda? Nós fizemos um pedido para 200 homens da Força Nacional, que ainda não foi despachado, é isso que a gente aguarda. Sim. Tanto sendo despachado, qualquer ajuda sempre vai ser bem-vinda. Para nós, vindo a ajuda da Força Nacional, para somar com as nossas forças de segurança, sempre vai ser bem-vinda. Isso para a gente sempre foi importante. Nós tivemos os 44 milhões, que foi um repasse da própria uma determinação do STF para que a União repassasse para o sistema prisional. Desses 34, 32 era para a construção de um presídio. Nós entendemos aqui no Acre que a construção do presídio vai levar 3, 4, 5 anos. Isso não resolve o problema que é emergencial. E o Acre fez de imediato um pedido para o Ministério da Justiça para poder usar esse recurso, esses dois, para reforma e ampliação, o que foi autorizado pelo ministro imediatamente. Os demais estados estão fazendo o mesmo caminho agora que o Acre fez. Mas nessa proposta que os governadores fizeram, Rogério, é bom que se diga também, a gente pediu aquilo que é fundamental também, que é, aí sim, que tenha um grupo especial de agentes penitenciários preparados para as intervenções quando for necessário. A exemplo do Rio Grande do Norte. Pois é, o caso do Rio Grande do Norte, que já não existia mais um presídio há meses, quer dizer, só os muros que separavam os presos do resto da sociedade, porque grade não tinha mais, telhado não tinha mais. Como é que chega numa condição dessa, secretário? Pois é, como é que chega numa situação dessa? Tem bloqueador de celular, lá tem bloqueador de celular, presídio de segurança máxima. E como é que chega-se a uma situação dessa? Chega-se a uma situação dessa porque deixou-se de olhar com mais cuidado, porque deixou-se de fazer as revistas periódicas, porque deixou-se de isolar os presos, porque deixou-se de tirar as armas que eram as armas necessárias para fazer o enfrentamento lá dentro. Arma de fogo. Isso é necessário que se faça todo dia. Porque a população teme que se chegue num patamar como esse, que saia do controle. Como é que está a situação interna aqui? Aqui nós estamos com uma situação monitorada já de algum tempo. Desde o ano passado, que eu venho falando que a gente precisa ter inúmeras ações de rua e ações internas. Quando nós criamos novamente com o judiciário, restabelecemos o RDD, que é Antônio Amaro Alves, hoje é o regime disciplinar diferenciado, onde a gente mostra para os presos que ali não tem nenhuma regalia, que ali ele tenha medo da cana, tenha medo de estar preso, a gente já está dando um recado. Quando a gente fortalece as guaritas com policiais militares que vieram da reserva, a gente está dando um recado claro. Quando a gente tem policiais militares, policiais civis e agentes penitenciários postados 24 horas por dia dentro do sistema carcerário, Antônio Amaro Alves, Francisco de Oliveira Conte, que é o maior do estado do Acre, quando a gente fortalece em todas as unidades, a gente está mandando uma demonstração que nós estamos atentos. Vamos continuar atentos, secretário, Rogério. quando o crime organizado quer fazer chantagem, ameaça autoridades e coloca condições, qual é a postura? A postura tem que ser sempre do Estado não se curvar. Nesse momento, a gente tem que deixar claro que um filho teu não foge à luta. Nesse momento, é o momento de fazer o enfrentamento firme e duro. Ninguém pode se curvar ao crime organizado. O posicionamento tem que ser firme. Lá no Rio Grande do Norte, eu não consigo entender porque demorou-se uma semana para que venha agora fazer a intervenção depois de uma semana em que o presídio está dominado. Se fosse o senhor, teria feito de imediato? Nós fizemos aqui. Nós tivemos o início de uma rebelião lá na Francisco de Oliveira Conde. A nossa polícia militar entrou imediatamente junto com os agentes penitenciários e restabelecemos a ordem rapidamente. Aconteceu em Lages, agora à tarde, em Santa Catarina, uma rebelião que iniciou com queima de colchão. Eles entraram imediatamente e restabeleceram a ordem. Então, são situações que tem que se tomar a decisão imediatamente. Ah, não, pode acontecer um novo Carandiru. Respeitamos o direito e vamos continuar respeitando o direito. Mas o Estado tem que se impor pela autoridade do Estado. Secretário, outro problema que a população reclama aqui é o número de homicídios, que está alto. O senhor deve estar acompanhando, com certeza. E com relação a isso, fora dos presídios? Essa é uma preocupação grande. E veja que nesses estados em que está ocorrendo essas situações, Amazonas, Roraima, Rio Grande do Norte e outros, as execuções também aumentaram muito. Aqui os problemas deles ganham uma dimensão tão grande, extrapolou as telas de TV nacional e internacional, que as execuções eles não estão nem computando e não estão nem levando em consideração. Mas aqui é uma preocupação, sim. Nós estamos com um grupo, um comitê formado para fazer o estudo das execuções. Nós verificamos que nesse mês, as execuções foram lá, porque nós temos mais de 20 execuções.
Normalmente no mês de janeiro o número de homicídio aumenta e aumenta de 30, muito. Né? Em todo nós estamos com 33. de execução, 33. Nós tivemos 2 homicídios em Chapuri, foi na zona rural, nós tivemos aquela situação de confronto com a PM. Eu estou falando de execução. Sim, sim. De execução nós temos em torno de 20. Se nós tivéssemos a execução, nós teríamos um número de homicídio lá embaixo. Então isso merece uma atenção especial. Saturação nas ruas, tomar conta e diminuir o espaço do território, que pode acarretar em algum momento um enfrentamento policial com pessoas que estão nesse mundo do crime. Isso pode acontecer na medida em que a gente diminui o território. E fundamentalmente, Rogério, o que nós temos que fazer é estudar. E esse grupo hoje de policiais militares, de policiais civis, do Ministério Público, que vamos propor também o ingresso do judiciário de um juiz, para que a gente possa fazer a análise de como está ocorrendo isso, onde está ocorrendo, quem são as pessoas que estão praticando, para que a gente busque essas pessoas e coloque atrás das grades rapidamente. Secretário, agora, ao mesmo tempo em que a crise aguda está sendo contida, a sociedade, os setores específicos começam a refletir o que é que vai ser feito a longo prazo, porque senão a gente vai ter que estar debelando crise de forma perene. Pois bem, aí medidas de amplo espectro nas áreas sociais, enfim, como é que o senhor vê isso? Né? Porque também está interligado com a segurança da sociedade brasileira e o poder público repensar uma série de coisas para daqui a 10, 20 anos a gente não virar uma Colômbia nos anos 90. Perfeito, a sua colocação é perfeita. E é por isso que os governadores da região norte, que os governadores do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso estiveram reunidos com o presidente e com o ministro, acompanhados do secretário de Segurança Pública. Ontem nós tivemos mais de 2 horas de reunião com o presidente, colocando a necessidade de implementar o plano, olhando esse viés, para que não tenhamos um plano emergencial em que daqui a pouco supere essa situação de crise e fiquemos novamente nós nos estados nos abraçando com nossas misérias, com nossas dificuldades. Para que daqui a pouco não ocorra isso. Então é um plano que tem que ter começo, meio e fim. E nós propusemos, inclusive, a criação de um fundo, que seja um fundo da União para poder auxiliar os estados no que diz respeito à segurança pública, a exemplo da educação, a exemplo da saúde. Que seja discutido um fundo parecido com o SUS ou algo próximo disso, para que a gente tenha uma segurança pública custeada pela União, ainda que seja numa medida menor, óbvio, do que a saúde, do que a educação, mas que tenhamos isso de forma organizada e que enxerguemos também dentro do plano a necessidade de promover políticas públicas indutoras pela União de desencarceramento e de abrigar e ter esses jovens que estão hoje facilmente cooptados pelo crime sendo integralizados a políticas públicas de esporte, de cultura, de lazer. Isso foi colocado de maneira muito veemente pelos governadores dentro do plano de segurança pública. Essa é uma crítica que foi feita e que é necessário que seja dialogado. Outro ponto importante, Rogério, fala-se muito em bloqueador de celular. Eu estou falando que lá no Rio Grande do Norte tinha bloqueador de celular e eles estão conversando. Por incrível que se pareça, existem muitas torres que são colocadas próximo a presídio, Brasil afora, e o governo federal Eles ficou... descobrem a área onde tem uma brecha, né? E ficou de conversar com a Anatel, então foi outra proposta dos governos do estado para conversar com a Anatel, para verificar a possibilidade de colocar ali naquela área uma mancha, vamos usar uma expressão grosseira aqui, uma mancha negra, para que ficasse isolado. Secretário, agora, com essa situação no país todo, que chamou a atenção, que se tornou prioridade, a Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado vai ter mais recursos e o senhor trabalhou em 2016 com recursos muito pequenos e conseguiu, aos trancos e barrancos, fazer tudo o que fez e todos sobreviveram, né, digamos assim. E 2017, com esses recursos que o senhor já tem garantido, o senhor acha que os resultados serão melhores? Eu tenho muita esperança. Eu tenho muita esperança que 2017 vai ser um ano muito melhor, porque nós nos preparamos, nós criamos o Fundo de Segurança Pública, o Fundo de Segurança Pública Estadual, algo que não existia, foi aprovado na Assembleia Legislativa. Houve uma ajuda do Ministério Público do Trabalho que depositou nessa conta quase 19 milhões, tem um recurso de emenda individual de quase 6 milhões, tem esses 44 milhões que vieram aí para o fundo penitenciário. Então, a gente acredita que no mês de março a gente vai estar com um cenário completamente diferente do que a gente vive hoje. Por tudo que a gente se planejou. É claro que isso é um planejamento. Pode dar errado? Pode. Isso não é cartesiano. A gente se planeja para que as coisas vá caminhando. Por isso que eu digo que a gente vai diminuir o território, porque a gente vai avançar com operações. A criminalidade está se sentindo incomodada e nós não vamos recuar. É claro que pode ocorrer um confronto uma hora ou outra, mas nós vamos avançar.
mas a gente espera que no mês de março, com isso tudo que está aportado, com a mudança de filosofia, com a polícia comunitária retornando já no mês de março, e outras ações, como esporte, cultura e lazer, que a gente vai trabalhar fortemente, com o cerco eletrônico que a gente vai colocar na cidade de Rio Branco, através de uma emenda individual que foi colocada pelo deputado Alan Rick, e outras tantas situações que foi colocada pelo governo do Estado, a gente espera que o Estado do Acre tenha um momento diferente em 2017 do que foi em 2016. A gente se preparou para isso, Rogério, porque não esperava que no cenário econômico nacional as coisas fossem mudar num passe de mágica. Muito bem, conversei aqui com o secretário de Segurança Pública do Estado, doutor Emilson Farias. Muito obrigado, secretário. Eu que agradeço. Vamos fazer um intervalo. Gazeta Entrevista volta em instantes. Até aí.